E aí, beleza? Eu sou o Gabriel Metzler e esse é o Papo de Responsa. Para você que está acompanhando aqui pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e dá aquele joinha. Para você que está acompanhando pelo podcast, clica aí no botão seguir para você sempre ficar ligado nas novidades. Valeu? E é isso aí, agora vamos lá para o Papo de Responsa. Olá, eu sou o Gabriel Metzler, esse é o Papo de Responsa. E hoje eu tenho a honra, a satisfação de receber aqui o meu amigo, parceiro, colega de coaching, Frank Onjo. Frank, tudo bem? Como é que está? Cara, brigadão por aceitar o convite, por ter vindo aqui bater esse papo. Com você, a gente com certeza vem prestigiar esse teu programa bacana, né? Pra gente falar um pouco do seu público sobre o processo de coaching e sobre a questão do mercado de coaching em si, né? Show de bola. Legal. Bom, vamos lá então, Frank. Tá. Mas antes de falar de coaching, processo de coaching, tá. Como conhecer um pouquinho o Frank, né? Falar um pouquinho do Frank. Tá. Então tá certo. Bom, meu nome é Frank Onjo, tá? Eu, na verdade, comecei minha carreira em áreas comerciais. Eu até brinco muitas vezes, tá, Gabriel? Que quando eu tinha 6 anos, acho que menos até do que o teu filho, o que acontecia? Você lembra quando o teu filho tinha lá uns 7, 8 anos? Como é que era? Era muito bagunceiro ou não? Era, né? Bastante bagunceiro, né? Então era, como toda criança bagunceira, chegava nas férias, o meu pai, em vez de deixar, naquela época a gente morava num apartamentozinho, então meu pai, em vez de deixar lá descansando, fazendo bagunça, ele pegava eu para ir para a loja. Nós tínhamos uma operação de varejo, aí tinha umas lojas, né? De varejo, especificamente com comércio de produtos agropecuários. E aí o que acontece? Que é interessante, a gente ficava no pacote, né? Ficava vendo os vendedores vender, era aquela época, era negócio de balcão, né? Então a gente vinha no balcão, e aí vecava, vendia semente, então a gente pegava a mercadoria, levava lá pro caixa, ficava fazendo pacote, agradecendo. Então, minha vida sempre, nesse início, sempre foi essa parte de lidar com gente. E na área comercial. Então, duas coisas que foram marcantes. Lidar com pessoas e áreas comerciais. Então, eu sempre ficava lá, repor mercadoria, etc. E aí, o que aconteceu? Na época de fazer vestibular, o que eu fui fazer? Né? Eu fiz um vestibular, na verdade fiz 3 vestibulares. Engenharia eletrônica, elétrica na Cefet, que eu passei no Cefet, tá? Na PUC e na FAI, administração. Só que naquela época, não sei se agora a administração é aquele curso, o cara não quer fazer medicina ou engenharia, vai fazer administração, não sei como é que é hoje, né? Então, e eu estudava bastante na época de colégio, e meus amigos eram tudo meu CDF, eu era meio nerd na época lá, né? E aí o que aconteceu? E do lado da minha mãe, todos os meus tios eram tudo engenheiro, tinha até engenheiro formado no ITA e tal. Eu falei, putz, meus colegas, todo mundo fazer engenharia, eu fiquei meio com vergonha de fazer administração, sabe? Aí eu fiz esse vestibular, mas no fim de tudo aconteceu o seguinte, você sabe quando é um chamado, né? Você não chegou no 3º ano de engenharia, em baita faculdade, não vou reclamar, mas você chega assim, putz, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu não me via como engenheiro. Tá? Gostava de matemática, mas não me via como engenheiro. Já é na administração, porque eu acabava fazendo o seguinte, de manhã eu fazia administração, à tarde eu ia lá na loja, à noite eu ia fazer engenharia eletrônica. Você fazia as duas. Putz, então chegou um ponto assim que, né? Daí eu acabei escolhendo, graças a Deus, a administração, formei a administração, depois eu fui para São Paulo fazer uma especialização na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Legal. Aí depois eu morei 1 ano fora nos Estados Unidos, em São Francisco, fazendo estágio na área de marketing na época, né? E voltando para cá, comecei a trabalhar, né, nessa parte do comercial, e depois aconteceu um fato interessante, que eu fui chamado para a Ambev, para trabalhar na Ambev, né? Aí, área comercial, e aí despontou o negócio, né? A Ambev é faca na caveira, né? Faca na caveira. E sempre eu estava ou treinando pessoas, formatando áreas comerciais lá, acompanhamento com vendedor, supervisor, gestor, etc. E aí o que aconteceu? Depois disso eu comecei a fazer treinamentos também, treinamentos que nem o Fabrício faz, treinamentos na área comercial, mas depois eu comecei a pegar bastante consultoria também, de pequenas e médias empresas. Sempre na área comercial. Na área comercial, estruturação de áreas comerciais. E aí numa dessas aí, em 2010 mais ou menos, acho que 2010, eu acabei fazendo alguns trabalhos junto com o pessoal da Venda Mais.
Tá? Sei. E aí, por que eu conto isso? Porque um dos clientes na época era uma grande escola de coach aqui no Brasil. Tá. E como eu sempre gostava, mesmo na época de colégio, lidar com pessoas, e eu lia bastante, Gabriel, sobre questão de psicologia nas organizações, lia bastante nesse sentido. Então, para mim, foi uma coisa meio natural, né? E aí, nessa escola, o que aconteceu? A gente acabou fazendo uma formação lá. Fiz várias formações lá, conheço o pessoal lá de Goiânia. E porque o que aconteceu? Eu fui lá para Goiânia fazer um diagnóstico sobre a área comercial, mas não fiz tudo, a gente acabou fechando não consultoria, mas foi alguns workshops. Então a gente fez workshop, inclusive eu estive lá fazendo workshop de pós-venda, né, para a equipe de vendas lá. Isso em 2011 mais ou menos. Aí você pergunta, como é que veio o coach? Então o coach veio dessa forma, tá? Eu fiz as formações lá. Hoje em dia é muito falado, é muito divulgado, mas praticamente 10 anos atrás, né? E aí o que acontece? Durante o processo de consultoria, eu vi o seguinte, que consultoria, você vai lá, faz o diagnóstico, né, aquele negócio todo lá, e você implementa algumas ferramentas, implementa algum processo, né, específico na área comercial. Mas o que acontecia? Se você não trabalhasse de alguma forma com a liderança, o que acontecia? Finalizava o processo de consultoria, depois de 6 meses, até menos, tudo que foi implementado vai para baixo. Não sei se é uma pessoa, é cultura, aquele negócio todo lá. Então, eu vi o coach uma forma de empoderar mais, de transformar essas lideranças para também alinhar com o processo da consultoria. Porque o líder faz diferença. Total. Liderança faz diferença na organização. E aí o que aconteceu foi o seguinte, Gabriel. Isso em 2015 e para 2016, eu fiquei inquieto sobre o processo de coach. Falei, tá faltando alguma coisa, tá? Tá faltando alguma coisa, porque não é. E eu lia bastante, tem pilhas e pilhas de livro que o coach, na verdade, você tem que estar toda hora praticando e adquirindo conhecimento. Eu estudo bastante. Tá? Então, o que acontece? Chegou num momento que eu até fui fazer um curso em São Paulo e eu tinha até anotado o nome de uma associação X ali, né, bem conhecida. Eu anotei isso aqui e eu falei, puxa, eu preciso fazer parte de algum tipo de associação. Por quê? Primeiro, para conhecer mais coaches. Sim. Segundo, para compartilhar ideias, etc., né? E também aprender, autoconhecimento, vai aprendendo, né? E você sabe que quando você entra num grupo que quer ir para frente, você acaba na inércia ou mesmo assim movimentando, você acaba conhecendo outras pessoas e você acaba se aperfeiçoando, né? É bom, porque um acaba puxando o outro, né? Tem até na Bíblia, né? Se você três fardos assim, é difícil de quebrar, né? Então você, né? Assim você fica sozinho, né? E o coach é um processo muito solitário. Se você for ver bem, você vai falar com a pessoa, aquele coach 1 a 1, né? Então o que aconteceu? Eu levei lá para minha trainer e eu falei assim, não, acho que eu vou querer entrar nessa associação, só que deixa eu perguntar para a trainer se ela conhece. E pela minha surpresa, Gabriel, eu perguntei para ela, tinha lá na época 70 pessoas fazendo uma formação lá, mas vários grupos e tal, e eu acho errado isso aí, sabe? Formação tem que ser menos pessoas, senão você não consegue interagir. Já vai falar disso também. Mas tudo bem, fui lá, fiz, e ela falou o seguinte, olha Frank, eu não conheço essa associação que você está me falando, mas eu conheço a ICF, que vale a pena você dar uma olhada, se tem um perfil interessante, vale a pena você procurar o que é a ICF. Eu anotei no meu caderno, a ICF, é assim que escreve e tal, ICF, não, é assim mesmo. Aí você sabe, quando eu voltei para Curitiba, esse curso foi em São Paulo. Voltei para Curitiba, primeira coisa que a gente faz, o que é? Google, pô. Você tá sabendo, né? Fui pesquisar o Google lá. E aí eu pesquisei no Google, tive 2 sensações, uma boa e outra péssima. A boa foi o seguinte, que existe a ICF, né? Sim. Olha, pô, legal, existe no Brasil. Eu comecei a olhar o site da ICF, tal. E aí, isso foi bom. Legal, isso aqui tem tantos países, blá, 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 puxa, eu quero entrar nesse aqui. E até foi interessante porque isso me lembrou bem, porque na época de estudante eu participei de uma outra associação chamada IESEC, que é a maior associação de estudantes da época, né, de economia e de ciências sociais. Foi fundada depois da Segunda Guerra Mundial. Quando a Europa estava destruída, então chegou os estudantes e fizeram uma associação para reconstruir, tal. E é um processo, e foi legal. E eu participei muito ativamente na época de estudantes da associação. E isso quando eu li assim, pô, tantos países, tantos membros, eu falei, pô, é aí que eu quero entrar. Bom, aí o que aconteceu? A coisa ruim, que na verdade depende de como você vê a situação, né? Vamos lá. Tá? Eu olhei assim, cadê o Paraná? Não tem no Paraná esse negócio aqui, pô. Né? Falei, pô, tem Rio Grande do Sul, tem no São Paulo, Rio Grande do Sul, não tem no Paraná, não é possível.
Aí aquilo ali fiquei indignado com aquele negócio lá. Sério mesmo, fiquei indignado. Falei, putz. Mas daí eu falei, pô, tem uma oportunidade aí, se não tem, vamos ter que fazer a coisa ter, né? Claro. E aí eu pensei assim, bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu entrar em contato com o pessoal da ICF, aí entrei em contato lá. Foi até engraçado que tinha até um cara que é um MCC, vou te explicar o que é, né? Ele me respondeu meio seco, mas depois eu soube que o cara é meio secão mesmo, né? tá aí o negócio, tá aí o arquivo com os membros da ICF. Lá eu abri, né? Aí eu falei, eu tinha perguntado pra ele, escuta, tem uma listagem de membros do Paraná e tal? Não, tem sim, vou te mandar. Mandou. Aí tinha lá 5 membros, se não me engano. Nossa. 5 membros. Eu falei, puxa, legal, tem membro da ICF aqui, né? Já é um começo. Já é um começo. Aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com cada um deles e marquei um café. Marquei um café com as pessoas para ouvir um pouquinho, né, o que é 2015 e 2016 para 2016. 2016. 16. Não, 2017. Maio de 2017. Aí o que aconteceu? Comecei a entender o processo, como é que era, o que eles acharam, valia a pena, não valia. Todo mundo falou que valia a pena, né? Mas daí eu conheci a história, né? Porque já existia 5, 6 anos atrás uma ICF aqui no Paraná. Você sabia dessa? Não, tá? não. Aí, por algum motivo, como é uma associação voluntariado, tem que saber lidar, senão é complicado, né? Não é fácil. Não é fácil tocar voluntariado. Não. E tem que ter perfil também. Até porque vezes. Todos os membros são voluntários. São também, voluntários, né? E aí o que acontece, por algum motivo ou razão ali, que aí não vem ao caso da nossa entrevista, não deu certo. Daí eu falei assim, puxa vida, vamos fazer o seguinte, inclusive eu conheci o ex-presidente, ele falou tal, mas eu comecei a ver as outras informações que os outros diziam, esse cara não tem a versão, sabe quando tem outras versões? Sim. Tudo bem, olha, tá bom, vamos começar por aqui. Vida segue, né? Vida segue, vamos começar assim, nós estamos com 4, vamos... Aí eu entrei em contato com a ICF, como é que faz para abrir o capítulo, né? Como é que faz? Não, Frank, tem que ter no mínimo 20 pessoas, membros registrados. Daí começou, né? E você mais 4? Não, daí eu comecei. Não, esses 4 assim, participaram no início, mas não foi eles que deram um impulso no negócio. Tá. Aí a gente falou assim, pô, quem se conhece que é coach? Aí eu comecei, eu peguei a minha área de influência, aí um conhecia outro, aí eu conheci uma outra pessoa que era da ISEC também, aí eu falei, aí o que acontece? A gente começou a formar uma vez por mês reuniões para divulgar a ICF. Aí nós divulgamos a ICF, aí entrava algumas pessoas, eu divulgava mais, entravam outras pessoas. Esse processo durou 1 ano, tá? Uau. Até chegar em torno de... Aí, mais ou menos no 7º mês, a gente já tinha um número, acho que 16, 20 pessoas, mas a gente falou, não, vamos tentar abrir com 25, né? Tá? Porque como tem renovação, sempre tem gente que sai. Ter uma folga. Tem gente que sai. Inclusive vai ter o processo de renovação agora. E aí aí foi o seguinte, quando chegamos lá, aí tinha um outro membro lá, que é o atual diretor financeiro, né? Que ajudou a gente a fazer um plano estratégico e tal, a ideia era envolver mais pessoas para formatar, né? E aí, enfim, a gente conseguiu fazer isso e depois a gente oficialmente abriu o capítulo regional Paraná em 2017, 2018. Foi no julho de 2018. A gente abriu registrado no cartório, com ata, não sei o quê. A fundação oficial. Foi em julho, né? Julho de 18. Julho de 2018. Só que como a gente não teve o tempo hábil de fazer um evento, né? A gente acabou fazendo o evento em setembro. Tá. Eu lembro que estava lá no evento. Você estava lá no evento, né? Que veio a Helena Dutra, lembra? Helena Dutra, inclusive, agradeço aí, que é realmente uma pessoa que inspira bastante a gente. Nossa, e tem um conhecimento, né? É muito legal. Ela deve estar... Ela já está mais de idade, mas está com pique assim de gente jovem, né? Não, e fala com uma propriedade. A Helena Dutra faz coach desde 99. Ela é uma das... Tá? Então, coach executivo, sempre nível né? de diretoria. Então, a história dela é fantástica, a história dela. E aí, o que acontece? Em setembro, a gente abriu oficialmente, fizemos o evento de lançamento, né? E aí, a gente está nessa pegada. Abrimos também alguns membros no interior do Paraná, mas ainda eu vejo que os coaches ainda não como é que você diz? Não conhecem o que é ICF e tem muita gente assim que não fazem o processo de coaching, eles se formam na escola, mas não fazem, é muito esporádico, né, a sessão 1 a 1. Né? Então o que acontece? Então a gente está nessa fase agora de trazer mais gente, colocar no mercado o que é coach, o que é ICF, né? Vamos aproveitar essa oportunidade, falar um pouquinho sobre o que é coaching, o que é o coach. Legal.
infelizmente, acabou banalizando porque... Claro, se você não concordar, por favor, fique super à vontade para falar, mas eu fico triste porque o coaching, ele é aplicado de uma forma séria, ele é uma metodologia super testada, de alta performance, com resultado em curto prazo. Porém, muitas escolas começaram, não sei se pelo momento econômico do Brasil, enfim, N fatores, mas começaram a banalizar e formar em um final de semana e a pessoa sair de lá se dizendo coach. Sim. Muitas vezes a pessoa se dizia coaching. A gente já vai falar dessas diferenças. Exatamente. Mas você vê o profissional falando que é coaching, aí você já começa a desconfiar da escola, né? Porque, cara, se você não sabe o que você é, verdade. Meu Deus, como que você quer ajudar outra pessoa a chegar no objetivo dela? Vamos só falar um pouquinho, aproveitando esse gancho, vamos falar sobre o que é coach e o que é coaching, né? Então vamos lá. Mas deixa eu só, para o teu espectador saber, de repente tem algum coach que está ouvindo, vendo a gente, né? O que é o ICF? A ICF chama-se International Coaching Federation. Mudou agora o nome. Antes era International Coach Federation, agora está ampliando, é coaching. Né? Então o que acontece? A ICF, ela é a maior associação de coaches profissionais do mundo. Está presente em mais de 140 países. Uau. Tem mais de 30 mil membros. Tá? Tem mais de 70 países que tem capítulos, porque tem alguns lugares que tem o membro, mas não tem o capítulo. Tá? Então o que acontece? É a maior associação que, sendo a maior associação, ela tem a maior base de pesquisa sobre coach do mundo. Sim. Se você entrar no site da ICF Internacional, tá? Você vai ver bibliotecas, estudos, né? Tem um processo que é muito bacana, que é um processo que a ICF acredita duas coisas. Faz como se fosse um selo, né? Mas é uma associação. É uma associação sem fins lucrativos. Porque para disseminar o coach profissional, tá? Então ela tem dois pilares importantes. Tem o pilar das competências, ou seja, todo coach profissional tem que seguir algumas competências, tá? E outra coisa, tem um código de ética. Então os membros, eles são regidos através de um código de ética. E esse código de ética não é um código de ética que você faz uma vez e vai replicando. Ele sempre está atualizando. Sempre tem um comitê de ética que trabalha isso. Imagine, 140 países, para você pegar um denominador comum, não sei se é bom de matemática, né? Ter um denominador comum não é fácil, né? Não. Você tem que pegar todas as características culturais, etc., mas você consegue fazer a essência das competências e a essência de um código de ética para um profissional coach. Então tem essas duas questões. Outra questão é o seguinte, existe também na ICF alguns selos, vamos dizer selos, fica mais fácil do espectador aqui entender, tá? Ela certifica algumas escolas que possuem cursos que está alinhado com o que a ICF faz. Que bacana, tá? Isso é muito importante. Então isso é interessante eu ressaltar. Então aquela pessoa que quer fazer um curso, está procurando, achou interessante, procura se ela tem o selo. Mas aí é uma coisa que é importante, não é procurar a escola, procura o curso. Porque, por exemplo, pode existir algumas escolas no mercado que tem várias formações e tem uma formação que é acreditada. Entendi. Então não é a escola, então é a formação que o ICF dá o selo de qualidade. Dá o selo que é acreditado. Atende aqueles requisitos, respeita o código de ética. É algo sério. É algo sério e tem as competências e mostra na prática como é que funciona isso aí, né? Que bacana. E aí eu achei interessante, voltando um pouco, vamos continuar aqui só para terminar o raciocínio. Vamos lá. Então existe o quê? Existem essas acreditações de escolas, de cursos, e existe também um selo, vamos dizer assim, que acredita o coach. Por exemplo, digamos que o Gabriel quer se acreditar para ser um coach acreditado, né? Então tem 3 níveis de credenciais, chama-se credenciais. É a credencial ACC, PCC e MCC. Tá? A ACC é que está iniciando, tá certo? Tem que ter várias coisas aí, só para você ter uma ideia. Tem que fazer um teste de, não sei, tem várias perguntas, mais de 100 perguntas de teste, que qualifica se a pessoa está entendendo o que é código de ética, competência, etc. Tá? Tem que também ter comprovado no mínimo 100 horas pagas, não pagas, mas normalmente pagas, né? De coach. Atendendo coach, né, normal. Sim. E também existe também uma questão tem que passar num teste também. Tá? Bacana. Então tem essa aqui. O PCC é a mesma situação, só que daí ela muda para 500 horas.
E o MCC tem que ter 2.500 horas. Uau. Para o público que está assistindo, vocês muitas vezes vão ver lá o coach que fez mais de 10 mil horas de coach. Olha, eu conheço pouco que realmente fez. Muitas vezes o cara faz o seguinte, faz um evento de coaching group e conta lá, por exemplo, tem 20 pessoas. Sim, se ele fizer demorou, uma hora... Porra, aí não é isso aí. Não, isso aí, considera como uma hora. Uma hora, lógico. Né? Aí o cara fez um evento para 1.000 pessoas. Agora eu tenho 1.000 horas. Pá, não é bem assim a coisa. Até porque não... Tá? Então, muito cuidado quando você vê um coach que fala que tem mais de 10 mil horas de coach, desconfie que esse cara não tem. Se você apertar, você vai ver que não tem. Tá? Porque é muito difícil ter um coach no Brasil com 10 mil horas de coach. Sim, difícil, porque tá? é Pode muito, até ter. se você dividir isso por horas, por dias da semana, por tempo útil, você vai ver que dá muitos anos ali de dedicação exclusiva ao coach. Exatamente, né? Exclusiva mesmo. Né? Sim. Então, o que acontece? Tem essa questão. Então existem essas 3 credenciais. Agora, quando a pessoa se torna membro, tá? Ela se torna membro. Mas qual é o caminho natural? Que ele faça uma acreditação. Por isso que aqui no Paraná, como é um capítulo novo, tá todo mundo correndo atrás de fazer acreditação. Que bacana. De se credenciar, né? E aí tem uma situação que é o seguinte: no caso de escolas que tem um curso acreditado, tem 2 tipos de curso: curso ACTP e ACSTH. Tem mais isso também. Traduz aí, Frank. Porque a ACTP é um curso mais completo, que já tem incluso a mentoria. Tá. E o ACSTH é o curso, mas não tem a mentoria. Então a pessoa que faz um curso que talvez seja até mais barato, a ACSTH, ele vai ter que investir numa mentoria para depois computar tudo isso para fazer a credencial. Tá, a mentoria que você diz, ele faz a formação. A mentoria é o seguinte: depois que ele começar a atender, tem alguém que já é formado, que tem experiência. No caso de um curso ACTP, que é mais completo, a gente faz a mentoria já no curso. Né? Tá. Então, por exemplo, no meu curso teve várias horas presenciais, teve que 2 vezes lá no Rio de Janeiro, fiz com a Eliana Dutra, na Profit lá do Rio, né? Tá? E aí depois tem vários exercícios, várias coisas que tem que fazer pro bono também, tem que gravar meia hora de sessão, tem que passar lá para fazer a mentoria, né? Porque a mentoria o que é, na verdade? A mentoria não é dizer o que se faz, é verificar se o teu processo de coach está conforme as competências. Isso que é mentoria. Fala rapidinho. Tá, por exemplo, algumas competências. Escuta ativa, né? Contratação, né? São competências, né? Então o que acontece? Durante o processo de coaching que você está fazendo, o mentor tem que perceber que você está pegando todas as competências durante a sessão. E você tem que fazer todas as competências durante a sessão. Sim. Tá? Então é bem interessante, tá? Legal. Então esse que é a mentoria, né? Nesse sentido. Então o que acontece? Você que está ouvindo aí, como é que você vai buscar? E hoje no mercado você tem que se diferenciar. Não quer dizer que existe só coaches bons dentro da ICF. Claro. Né? Sabe, todo mundo, a gente está dizendo, aqui no Brasil tem 500 coaches membros, né? Tá? 500. Mas no também Paraná. No Paraná tem 35, em torno de 32 pessoas, é muito pouco. Tá? Mas o que eu estou dizendo? Não quer, isso, o que vai garantir para você é as credenciais, porque aí você comprova realmente se o cara tá seguindo os passos de um coach profissional, certo? Agora, como é que você vai saber de uma outra escola que forma coach? Esse é o problema. Sim. Por exemplo, o Gabriel foi num curso de um final de semana. Nesse final de semana tem 50 pessoas lá. Tá? O que acontece? Tem 50 pessoas lá trabalhando. Aí o cara recebeu um diploma. Primeiro, como é que é esse negócio? O cara fez algumas práticas, assim, né? Pro bono lá com os seus pares, os seus colegas. Mas fez uma experiência fora já. E não só pro bono. No começo você faz pro bono, mas e o pago, né? Você fez? E aí, como é que fica? Como é que você vai comprovar que aquele pessoa está fazendo o processo de coach? E outra coisa, o processo de coach é muito prática. Ele é metodologia, é método, mas tem um pouco de arte também. Praticamente, prática. É muita prática, né? Porque, claro, prática. Você, como você falou, você estuda bastante. Eu também adoro ler, leio muito, estudo muito. Mas é a prática. Só que você pegar aquela ferramenta que está no livro, você tem um entendimento. A hora que você senta na frente do teu cliente e começa a trabalhar com ele a ferramenta, ele tem a história dele, ele tem as experiências dele. E outra coisa, Gabriel, aí você falou uma coisa interessante, o coaching não é só aplicação de ferramenta. Não, claro que não. Você pode utilizar a ferramenta no teu colocar, mas quem escolhe é o coach. Sim. Porque o processo de coach ele é muito voltado ao coach. É do coach, né? coach, é o que eu falo. Eu tô aqui
para ser um facilitador. O processo é teu, o objetivo é teu, tudo teu. Eu só tô aqui para ajudar você a chegar onde você quer. Então, o que acontece? Até a própria definição da ICF, que a ICF pela ICF, o que é? Primeiro, é um processo de parceria. Exatamente. Esse é um processo de parceria que instiga o quê? A pessoa a otimizar o teu potencial profissional e pessoal. Isso. Tá? Através do que? De várias formas, né? Que você está focado no cliente, né? no coach. Então, tem várias coisas várias coisas bacanas nesse aprendizado. Agora, o coach profissional, realmente, ele tem que ter muitas bagagens de horas. É que nem a gente brinca, né? Por exemplo, você vai pegar um avião para Cascavel, lá. Você vai no aeroporto Bacaxiri, né? Quem não conhece Bacaxiri é aquele aeroporto menor. Aí você vai lá, tem vários pilotos, né? Aí, primeira vez que você vai, você não sabe, né? Nunca voou de teco-teco, né? Vai lá. Aí você vai pegar o cara que recém-formou, ou que está em formação, ou você vai pegar um cara que já tem lá X mil horas de voo. Pergunto pra você. Claro, né? Agora, como é que você vai saber se o cara tem X mil horas de voo? Esse que é o detalhe. Quem me garante que ele tem? Quem me garante que ela tem, né? Entendeu? A ICF, pelo menos, ela nos coaches que são acreditados, que tem a credencial, é garantido realmente que tem aquele mínimo de 100, 250, 500 horas e 2.500 horas. Porque para você fazer a credencial, não basta você só fazer a credencial. Cada 3 anos você tem que renovar. Isso é então, excelente, né? Pra mostrar que renovar que você está atualizado. E outra, você falou uma palavra certa, atualizado, porque você tem que ter créditos também, que a gente chama CCUs, que você adquire, que você está realmente tendo esses CCUs quando você faz algum curso, ou você faz um webinário, que não é ICF, tem muitos webinários que tem acreditação, que tem esses CCUs, na verdade, né? Você vai acumulando e você tem aí X CCUs, que é de ética, X CCUs de core competence, né? Competências. Bacana, então você tá atualizando. Então esse é um modelo interessante. Só que aqui no Brasil a gente percebe o seguinte, no Paraná, isso a gente vem debatendo junto no capítulo, que muitas empresas não conhecem. Muitas empresas não conhecem, já ouviu falar, ou as pessoas já ouviu falar coach, tem coach até para emagrecimento, tem coach até para tirar dedo do pé, daqui a pouco você acha até coach para... Tem uns coach aí que você fica abismado, né? Você olha assim, os cara, nichos, né, que eles acham, os nichos e os milagres que eles prometem, é por isso que acabou banalizando um pouco, né? Infelizmente. Agora, quem tem o poder nessa relação é quem vai contratar. Com certeza. Você vai contratar um cara que... gostei do cara, vamos... Tem muita culpa do cara que contratou também, sabe? Né? Claro. Então, como é que você vai fazer a seleção? Começa, primeiro, pergunta pro cara que tipo de escola que ele fez. Pela escola você já vai ter uma ideia. Segundo, quantas horas práticas que ele tem ali. Pede lá, se você vê que o cara tá blefando, pede lá umas 10 referências de cara que já fez processo de coach. Segundo, o cara tem um site. Começa por aí. É um coach fantasma, né? Que promete milagres. O cara tem um site, pô. Se o cara não tem nem site hoje em dia, né? Não, hoje... Né? Outra coisa, então, e se ele está sendo sempre atualizado? Como é que você vai saber isso? Então você tem que ter esse lado, né, da coisa. E como a gente falou antes, o Google tá aí para isso, né? O Google tá aí para isso. Você vai lá olhar, por exemplo, comprar um carro. Aí o carro custa, sei lá, 50 mil. Aí você acha uma super oferta de 10 mil reais. 10 mil carro. Só que o carro foi... Ele alagou lá em São Paulo, aquela enchente. Se você quer acreditar que aqueles 10 mil equivale exatamente ao mesmo carro de 50, é o que você falou, é o cliente que vai fazer essa seleção. Aí não existe milagre. Depois sabe o que acontece? Vamos dar esse exemplo do carro, foi bem legal. O cara, legal, comprei o carro 10 mil quilômetros e depois de 2 semanas deu um pau. Que surpresa, né? Só que ele não culpa ele, né? Não, foi o cara que vendeu para ele. Foi o cara que vendeu, né? Ele eu nunca não sou culpado. Ele né? não é. Então acho que no processo de coach é importante, né? Tá? Então aqui tem aqui os valores da credibilidade, por exemplo, o benefício que o ICF tem em termos de credibilidade, né? Que para se tornar membro é muito grande. Agora, cabe aí uma coisa que é importante também. Você fazendo parte de uma associação, qualquer associação que seja, se você não buscar correr atrás, não vai adiantar nada. Sim, com certeza. Certo? Não vai acrescentar nada. A associação não vai fazer por você. Não vai fazer por você. Você precisa fazer por você. E acho que isso é cultural, sabe? Eu acho, cultural. Aqui as pessoas gostam de ficar, segura a tua mão e pega, né? Você tem que correr atrás, meu amigo, né? Vai lá buscar, tem evento da ICF, seja o primeiro a se registrar lá. Pô, deixa eu participar. E são eventos fantásticos. São eventos que você já participou de vários. É um aprendizado gigantesco, é uma
troca de experiências, networking, que é algo fantástico. Então tem essa coisa que é importante. Não adianta, não, eu vou cadastrar porque agora a ICF vai me ajudar eu ser um excelente coach. Tá, mas se você não buscar, não vai fazer nada. Desculpe se você, né? Não, porque não é isso. Não é isso. É claro, então, ela é algo importante, pode ser um diferencial de mas o diferencial você faz. Só que se você ficar parado, é como a faculdade, é como a pós-graduação, tudo na vida, né? Tem uma coisa que a Helena Dutra faz, vou pegar um pouquinho dela, que ela fala o seguinte, é que nem o ovo frito, né? Você tem coisas que você controla. Como é que é o ovo? Tem um ovo, tem a gema, né? A clara e o resto, né? Na panela. Tem coisas que você controla, tem coisas que você não controla, né? Mas tem coisas que você influencia. Sim. E tem coisas que você nem controla, nem influencia. Então, se você está na associação, o que você pode controlar? O teu tempo para participar. Claro. Para colaborar, contribuir. Todos que estão lá são voluntários. São voluntários. Então, alguém está abrindo mão. Alguém está abrindo mão para poder... Está fazendo... abrir mão... Enfim, sempre que se faz uma escolha, você abre mão de alguma coisa, né? Então, assim, você está ali buscando crescimento, buscando desenvolvimento. Aí depois, sabe o que acontece? Quando é assim, tipo, os caras têm sorte. Cara, eu ia falar isso agora. Os caras têm sorte, eu ia falar exatamente isso. Mas, tira a bunda da cadeira, meu amigo, né? O famoso TBC, né? Cara, TBC, tira a bunda da cadeira. Então, vai trabalhar, vai correr atrás. Então, sugestão, né? Vai fazer um curso de coach, começa a aprender, pega referências diferentes que você tem da tua escola que você participou, mas de outras referências também, tá? Eu era muito bitolado, não, puxa, essa aqui, mas depois quando você começa a conhecer outras escolas, outras coisas, você, putz, tem tanta coisa aqui, e como é que você vai, né? Aí a ICF te dá um caminho, né? Só que você que tem que percorrer o caminho, né? Claro, a informação tá ali, mas as pessoas estão ali também. Exatamente. Até você entrar no site, ligar e falar com a pessoa, depende de você. Por exemplo, você falou do que é coach e coaching, né? Isso, vamos lá. Tem coach, que é com CH no final, e o coaching, que é ING no final. Explica aí, Frank, qual a diferença? Bom, coach é o profissional coach. O coaching é o processo. E o coach, na verdade, sabia que o coach... Esses dias eu fiz me convidaram para fazer até eu passar para você, bom, depois tem que pedir para alguém ler, né? Tá? Esqueça desse detalhe, né? Tá? Mas é o seguinte, é um artigo lá na revista Coaching, né? Que é a revista Coaching, que é uma circulação nacional, sobre líder coach, tá? E aí, o coach, na verdade, vem de uma palavra húngara, tá? É muito legal a história, cocheiro, né? Exatamente. Né? Porque aí, muitas vezes as pessoas se enganam do coach, porque quando fala coach, essa palavra, muitas vezes o pessoal relaciona com o inglês, né? Não, e quando por relaciona favor, com o inglês... não faça isso, não traduza ao pé da letra. Porque daí o que acontece? No inglês, o coach, na verdade, é aquele treinador. É o treinador, exatamente. E aí as pessoas acham que o coach treina. O coach não treina ninguém. O coach não treina, o coach não vai te dar as respostas, o coach não vai te ensinar como fazer. Não vai pegar no braço. Ele não vai tratar trauma. Não vai fazer nada disso. Não vai aconselhar. Não vai aconselhar. Se ele fizer qualquer uma dessas questões, você não está fazendo um processo de coaching. Aí sim, então coaching é aquele processo com 10, 12, 8 sessões. Isso. Pode ser individual, pode ser em grupo, pode ser na empresa, pode ser da sua vida pessoal. Então, o coach, eu sou coach, Frank é coach. Com os nossos clientes, que nós chamamos de coach, que é com o CHEE no final, nós fazemos um processo de coaching. Tá. E outra coisa que é importante para quem tá sabendo, o processo de coaching, uma coisa muito importante, tá? Ele é confidencial. Com certeza. Tá. E uma coisa que eu aconselho, aí é aconselhar mesmo, vamos né? Vamos lá. Algumas dicas, por exemplo. Você quer conhecer um coach? Procura lá o currículo do cara, ver que escola que o cara fez, quantas horas tem. Mas principalmente se você tem empatia com o cara, né? Claro. Se você não tem aquele negócio da química com o teu coach, não vai adiantar o processo. Tá? Então é preferível que você fale não do que você entrar num processo que você já sabe que talvez você vai se autossabotar. Né? Porque é uma relação, é uma troca muito grande, é uma confiança. Você, como cliente, como coach, como o Frank falou, você precisa se sentir seguro naquele lugar, confortável. A confidencialidade é uma das questões mais importantes do processo. E aí tem uma coisa interessante que vale a pena a gente falar com o teu público, né? Que é o seguinte: existe o coach individual, pessoa física, que vai buscar um coach, mas existe a empresa que quer contratar um coach. Sim. Quando a empresa quer contratar um coach, esse coach vai fazer o quê? O trabalho de coaching com o gestor. Normalmente assim, né? Como é que fica a confidencialidade aí, Frank? Uma pergunta interessante.
Ah, mas quem contratou foi o RH ou foi o vice-presidente da área que é para fazer um desenvolvimento com a equipe? Com a equipe, ou individual, digamos assim, individual. Você vai passar tudo que a gente conversou na sala pro vice-presidente, pro diretor, pro RH? Então, como é que funciona? Então, a gente chama que tem um contrato de 3 pontas, né? Então, o que é isso aqui? O contratante, a gente tem que fazer uma reunião de alinhamento primeiro, com o contratante e, eventualmente, com o próprio chefe do cara que vai ser feito o processo de coach. Tá? Tem empresas que gostam de ter o RH junto, tem empresas que gostam de ter o RH mais o chefe imediato, ou o chefe já o coach junto, né? Mas o mais importante é que você alinha a expectativa com os seus patrocinadores, né? Isso aí. Onde que ele quer que o coach chegue, ou seja, o estado desejado. E a gente marca lá, né? A gente tenta mensurar, bom, como é que tá? Comunicação, meu cara é um bom técnico, mas ele não é um cara comunicativo. Eu gostaria que ele tivesse relacionamento maior, tem um jogo de cintura, ele é muito travado, talvez isso aconteça. Aí esse cara aqui hoje a gente percebe que ele está a 30%. Eu gostaria que ele chegasse a 80%. Tá bom. Aí 80% que aí qual é a evidência objetiva? Exatamente. A evidência objetiva é que, poxa, ele consiga conduzir uma reunião perfeita, consegue relacionar, isso para mim é 80%, digamos assim, né? Sim, claro. Então você contratou ali, junto com o teu patrocinador, o patrocinador do processo, onde que é o processo, onde ele quer chegar. Então, os marcos daqui a aqui. Beleza. Com o processo de quando você inicia com o teu coach, o que vai ser tratado lá é confidencial. Ou seja, eu não posso abrir aquela caixa e dizer pro RH, olha, ali naquela reunião, o cara falou isso. Agora, sabia que existe... Da porta para dentro, você e o teu cliente. Exatamente. Agora, existe dois casos, não sei se você sabe, que quebra essa questão de confidencialidade. Primeiro caso é um caso do seguinte, por exemplo, se você percebe que o cara tem tendência suicida ou vai matar o cara, sabe? O cara, aí é uma questão... Risco de vida, né? Risco de vida, de morte, você tem que tomar cuidado. Então você tem que falar, olha, aquele cara tá com um problema, né? Aí ele já falou que vai matar o cara... Só fazendo um parênteses aqui, esse tipo de conversa, ela surge no meio do processo. Isso. O coach sério, o profissional, se ele identificar qualquer transtorno, qualquer trauma, ele não vai tratar, ele não tem ferramentas, ele não tem conhecimento para isso. Aí para isso tem o psicólogo, tem os terapeutas, e cabe ao coach sério indicar a pessoa para esse profissional. Então, se algum coach quiser fazer isso com você, corra. Não é um cara sério, porque isso não é o papel do coach. Não é papel. Então, se ele começa a perceber, e eu geralmente quando faço esse processo no começo, tenho a sessão 0 que eu falo tudo sobre isso aí. Inclusive esse negócio aí, né? Se a gente perceber que tá isso, e outra situação que é a situação até legal. Vai que você pega um cara, tô chutando aqui, Gabriel, você na sessão você conta que você roubou do cara, da empresa, tá fazendo um negócio com dinheiro, aí é uma coisa ética, uma coisa que não tem. Então, ultrapassa as barreiras legais, inclusive, né? Inclusive, por exemplo, droga, né? Não, tá. Aí é uma questão que quebra a confidencialidade. Com a saúde ocupacional, né? E quebra a confidencialidade porque é o seguinte, o que acontece? Digamos que o cara vai preso. Sim. Eu sou testemunha, né? Eu tenho que falar a verdade. Claro. Né? Então, existe 2 situações. O resto, não. Normalmente, não tem... Eu já fiz muitos processos de coaching, normalmente não vejo esse tipo de situação. É muito difícil, o que pode acontecer, isso acontece, que você pega um cliente e você percebe que o cliente não precisa de coach, ele precisa de terapia. Sim, exatamente. E aí tá na própria código de ética da SF, que se você percebe, você tem que falar, olha, cara, isso aqui não é... Você tem que procurar um terapeuta, ou um psiquiatra, alguma coisa assim, que foge ao meu alcance. O que pode acontecer também coisas simultâneas, o cara ter o terapeuta de um lado e o coach do outro. Sim. Sim, exatamente. Mas você não pode andar em paralelo, né? Os dois. Você não pode entrar numa relação ali que você contratou um processo de coach. Por exemplo, o Gabriel fala que quer fazer coach e fazer terapia. Não dá, não pode. E aí também, até para os próprios psicólogos, porque tem vários psicólogos que são coaches também. Sim. Então o psicólogo tem que saber contratar também, né? Tá. E ele tem mais bagagem da parte terapêutica do que o próprio coach. Ele tem, né, essa bagagem. Eu sou formado em administração, lido com pessoas, mas não tenho formação... eu sou engenheiro, então não também... tenho formação de área da saúde, né? Não. Então, esse profissional tem que ter o dobro do cuidado, porque ele tem que saber, olha, isso aqui nós contratamos terapia, ou não, nós contratamos
um coach. Processo terapêutico, então eu vou te indicar outras pessoas. Ou a gente para agora o processo de coach, vamos para o contrato terapêutico. O bonezinho do coach e coloca o bonezinho do terapeuta, deixa ali, né, parado. Então tem que ser, é algo sério, e aí né? o que acontece? Aí que muitas vezes pode ter confusão, porque daí o cara vai para o processo de coach, ele não o cara que vem não sabe o que você está fazendo. Então o que acontece? De repente o cara inexperiente está fazendo processo terapêutico, o cara nem é terapeuta, e dá um problema no cara, abre uns negócios diferentes lá, e aí como é que fica? Ou depois? Não fica. Você não tem, você não consegue resolver. Você não tem. Então é muito cuidado com quem começa a misturar as coisas, que daí você não sabe o que vai dar. Né? É verdade. Ok? Então basicamente, Gabriel, tem isso aí. O que a gente vê no mercado hoje? A gente começa a ver no mercado já empresas que já estão olhando com essa pergunta: qual coach que eu vou contratar? Tá? Então muitas vezes é muito da experiência da própria pessoa física, do próprio coach que tem. Sim. Mas ele vai começar a perceber, ele vai começar a ver, poxa, quantas horas de coach? Como é que eu vou saber que ele tem hora de coach? A ICF te permite isso aí. Claro. Se ele tem as credenciais. Então, isso aí o que aconteceu? Nos Estados Unidos, Canadá, se não me engano também, empresas de médio ou grande porte, Gabriel, quer contratar coach profissional para a empresa, e é o meu caso, é o meu nicho. Eu trabalho com coach de liderança, coach executivo, né? É o meu nicho. Meu contratante geralmente não é pessoa física, é pessoa jurídica. Pessoa jurídica para trabalhar com os líderes. Para trabalhar com os líderes, né? Então o que acontece? Mais e mais é importante as empresas saberem que existe o ICF, no caso, nossa bandeira, né? Tá? Para poder começar certo, né? Porque o problema é, sabe o que é? É aquela palavra que tem, né? Como é que é? Pessoa que for mordido com cobra tem medo até de linguiça, não tem essa, né? Nossa, então o cara empresas que você chega e o cara queimou. Não, mas aqui já teve isso não funciona aqui dentro. Exatamente. Nossa. Então mas aí também é culpa do próprio contratante. Claro que é, mas ele joga a culpa no coach. Veio um colega teu, veio não sei o quê. Não, acontece algumas vezes que a gente percebe que a gente vai. Eu tenho feito coach para liderança em grandes empresas multinacionais, que tem em outros lugares também, que eles falam, Frank, tá faltando, você me ajuda a contratar um cara, porque os caras que estão me mandando aqui, a gente vê pelo currículo, aquele cara que não deu certo em nada virou coach. Isso mesmo. Tá? Então, coach tem um lado também de vocação, sabe? Tem um lado do chamado, né? Você tem que ter um certo... não é só querer, tem que estar na tua veia. Não, né? Porque você tem que se entregar muito para aquilo, né? Exatamente. E infelizmente tem muitas escolas que o próprio marketing, e isso eu digo porque eu sou da área comercial, né? Então os caras falam, olha, você vai virar milionário, você vai ganhar muito dinheiro, você não ganhe Aí o cara fica tantos assim, mil tal. Fazendo coaching. Mas não é esse. Não é aí, né? É importante. Não, lógico, tem que valorizar o serviço, mas não é esse o... Exatamente. Não é. E uma escola séria não vai ter isso como o chamariz, né? Chamariz, mas o que acontece é que existe o efeito manada, né? As pessoas vão onde está indo mais coach. Quantos eventos a gente vê com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Esse aí eu já vejo que é mais um processo de PNL que o cara faz, eu já até sei quem que está falando, né? Tá? Do que um processo vários, de coach, infelizmente. Então, uma imersão, motivação. Só que ele usa, né, banners falando coaching, né? Aí o cara acha que viu coaching, isso tal, quebra madeira, não sei o que, sabe aquele negócio lá? Em brasa, né? É interessante, acho que tudo é interessante. Mas com o nome certo. Mas não dessa forma. Com o nome colocado da forma certa, com ética, né? Exatamente. Por falar em ética, Frank, a gente falou bastante. É só importante, né? A gente não comentou, falou bastante da ICF, mas... Tem o código de ética. Não, você falou do código de ética, é fundamental, mas o Frank... É o presidente da ICF Paraná, então aqui a gente está falando com alguém que tem muito conhecimento. Na verdade, o movimento é de todos que estão lá. Eu sei, mas você é um dos criadores do capítulo. A gente ajudou bastante. Do Paraná. Está ajudando, na verdade. Né? Então, até o ano que vem, 2021 eu vou estar como presidente, né? Estou, né? Não sou, né? Estou como presidente, a gente faz o máximo que a gente pode, né? Mas precisa ter mais pessoas para poder ajudar a levantar a bandeira, né? E aí tem uma questão de o seguinte, e aí eu acho que é uma questão também de mentalidade também. Tem o lado do mercado, mas tem um lado que é o seguinte, mentalidade, as pessoas têm que começar a ter aquela mentalidade de abundância. E não é só nos coaches, porque é o seguinte,
A gente, na verdade, tá na associação, todo mundo compete entre si. Sim. Na verdade é isso, tá? Mas se o mercado não crescer, como é que você vai ter mais cliente? Você entendeu? Então, existe mercado para todo mundo. E outra coisa, tem empresas, e eu já fui em vários processos que eu acho até salutar, que o cara chama 3 coaches para o funcionário entrevistar o coach para ele ver qual que ele achou melhor. Então, muitas vezes, eu posso ser um coach bom para um, mas pode ser um coach que não é bom para o outro. Às vezes tem um jeito mais formal, um jeito mais secão de falar. Tem um jeito mais estruturado, outro jeito é mais meloso. Então, né? assim, é aquilo que vai ao encontro do que você quer. Tem gente que prefere homem, tem gente que prefere mulher. Sim. Né? Então, tem mercado para todo mundo. E até um ponto importantíssimo que você tocou, fazendo parte do BNI, eu lembro que quando eu estava num grupo, umas pessoas convidaram outro coach para entrar lá. O pessoal não sabe, BNI é Business Network International. É um grupo de empresários para trabalhar a questão de referências de negócios, é muito interessante. Vale a pena, procura no Google, aproveita, BNI, B de bola, N de navio e de inteligente. Convidaram e a pessoa que convidou o outro coach e ele vieram falar comigo. Mas não vai concorrer com você, até porque lá dentro só pode um profissional por cadeira, né? E aí a gente conversou e ele é especialista em vendas. E eu trabalhando essas questões de carreira, liderança. O que a gente faz hoje? Eventos em parceria. Inclusive com o Frank também. Exatamente. Né? Hoje o Frank é sócio dele. Então essa questão assim, de ser concorrente... Veja bem, isso é uma coisa importante. Existe uma coisa que é coach de vendas e talvez treinamento em vendas. Tem que ver isso aí. Sim, mas assim, ele era mais voltado para a área de vendas. Então assim, era um viés que ele trabalhava mais e acabou talvez sendo... uma mentoria, né? Isso, acabou sendo algo complementar. Então hoje faço palestras, treinamentos junto com ele, o próprio Frank, sim, né? Sim, a gente então faz assim, as parcerias vão surgindo, não é porque a pessoa... Né? Então... Aconteceu, por exemplo, a mesma coisa num grupo que eu faço parte, que veio um coach que é um coach live. Não, a gente trabalhou junto. Ele pedia referência de live e eu de empresas, né? Mas depois eu fui fazer um a um com esse cara, fiquei assustado, mas tudo bem, né? O cara realmente tá louco. Era aquele tipo de escola que você vê que tá louco, né? Frank, tem ainda 2 pontos aqui que eu quero conversar com você, a gente já está avançando bastante no tempo. Primeiro ponto, eu gostaria que você falasse rapidinho, no ano passado veio muito aí à tona a questão da regulamentação, criminalização, infelizmente... divulgação em grande mídia de uma forma muito errada do que é o coaching, Fala um pouquinho pra gente então dessa questão. Olha, essa questão de regulamentação ou autorregularização, vai depender do tema, né? É um debate que vai ser feito bastante esse ano. Possivelmente, como eu falei, a ICF vai ser uma entidade que vai estar envolvida na discussão, né? Tá? Eu posso dizer assim que nos outros países o coach ele é autorregularizado através das associações e a ICF faz parte das associações. Então existe não existe em nenhum país uma regulamentação que é carimbo do governo, tipo assim, né? Não existe no mundo inteiro, né? Então vai ser um debate interessante. Talvez tenha muito jogo muito na questão de algumas escolas já estão questão de fazer pós, entra num viés diferente. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas o mais importante é o consumidor final. Sim. É a seleção natural, né? A seleção natural é o consumidor final, para ver o que ele tem que fazer a escolha. Sim. Tá? Ele vai ter que fazer a escolha, que nem você pegar um médico. Sim. Vamos lá. No caso, o médico tem a CRM, né? Isso, tá? Mas aí você vai querer um médico que tenha esses registros. Mas se vai ser autorregularizado, você vai querer uma pessoa que tem alguns cursos, tem alguma credencial. Claro, por que tem um especialista hoje que cobra um valor altíssimo numa consulta e tem aquele que não fez nada, que não consegue pacientes? Exatamente. Aquele, mudando, mecânico, que consegue fila de clientes e o outro que tem lá uma portinha no fundo do quintal e não consegue cliente nenhum. Então,
é essa seleção natural, o restaurante, o comércio, a loja, enfim. Mas agora, é uma coisa interessante que você está comentando, é uma seleção natural, mas, por exemplo, a pessoa que está começando agora, pode surgir um grande coach. Claro. Qualquer uma dessas escolas. Não, com certeza pode, mas desde que ela se dedique. Começa a fazer a coisa lá. Séria, na direção certa. Entra no site da ICEF para dar uma olhada, que é bem interessante. Qual que é o site da ICEF? Tá? www.icefbrasil.org, né? icefbrasil.org. Lá você vai encontrar vários capítulos, né? E também, se você quiser saber o link do Internacional, no site do Internacional, tá? Que daí, mas aí é tudo em inglês, né? Então eles estão trabalhando para traduzir, mas enquanto isso está no inglês. Mas do ICEF Brasil já tem bastante material. Brasil tem bastante material, né? Tá? Então essa discussão vai ser uma discussão ao pano para manga, como dizem, né? Vai dar bastante ainda, né? Vai ser bastante, mas eu acredito que quanto mais autorregulamentar, talvez seja melhor. Então a gente vai estar em discussão isso ainda, né? Show de bola. Quando tiver novidades, você... não, com certeza. Vamos conversar de novo. E vocês que estão ouvindo, que são, por exemplo... E não é só para coach. Quem é contratante, por exemplo, quer contratar, entra em contato no site, dá uma olhada lá no site da ICF, vê o que é. Você é coach, quer participar? Entre em contato com a gente aí, né? Qualquer coisa, você pode entrar em contato até no meu celular, que é o 999511413, fale comigo, eu direciono aí para o pessoal lá para poder passar informações. 41 DDD, né? 41 DDD, né? Então é um movimento que vem. E a partir do momento que as empresas começam a perceber o valor, aí que está o negócio. Daí. Esse que é. Aí vai o que acontece? Vai existir uma onda. A gente espera que essa onda se forme, né? Empresas contratando coaches mais qualificados. É bom deixar claro que perceber o valor. É o retorno que aquele profissional, que aquele processo vai gerar para a empresa. Não é que ninguém está falando de parte financeira. Exatamente. Né? Então, não é o que cobra menos que vai te dar mais retorno, né? Então, nem sempre o que cobra mais vai te dar mais retorno. Exatamente. Pode ser que o cara esteja lá motivado pelo curso que você faz, você coloca lá 20 mil reais aí que você vai ganhar, o cara faz lá e acredita, né? Nossa. E pior de tudo é que tem gente que fecha, então assim... mas vai fechar uma vez, né? Fecha uma vez, exatamente. Né? Então, porque o processo de coach é que nem qualquer profissional, tem que ter um fundo de venda, tem que fazer prospecção, isso as pessoas não falam no curso, né? Não, é só da sala para dentro. Mas essa questão, isso é uma... Como você se vender como coach? Mas isso é uma falha, eu acredito que seja de muitos cursos, inclusive graduações, cara. A pessoa, ela sabe como, o engenheiro sabe como projetar, sabe como fazer a instalação, sabe como construir uma casa. O psicólogo sabe como atender no consultório, tem todas as técnicas. O nutricionista, enfim, várias profissões. Só que como que a pessoa atrai cliente? Então a parte de comercial, vendas, o marketing, isso ainda falta muito. Geralmente o pessoal de curso fala do nicho de mercado. Você pode escolher o teu nicho que vai mais com a tua cara. Até aí tudo bem, né? Claro. Mas e como é que eu dou o próximo passo? Agora, quem é meu público-alvo? Quem é a persona que eu vou conversar? Que linguagem eu vou usar? Que ferramenta eu vou usar para atingir ela? Do jeito que você fala com uma pessoa de 50 é diferente que você fala com de 18. Do jeito que você fala com uma mulher é diferente, né? Dos interesses do homem. Então, isso tudo... E aí tem uma coisa que é interessante, só cortando um pouquinho. Não, vai lá que é o seguinte, que eu percebo assim, que hoje está muito fácil qualquer um expor o teu negócio na rede. Instagram, Facebook, YouTube, qualquer um que faz qualquer curso pode falar que é especialista, e se ele tem uma boa, como é que chama, falar bem, as pessoas compram. Tá? Tudo bem, até aí tudo bem, mas será que entrega? Mas a entrega, cadê o valor, né? Esse que, então, muito cuidado. A pessoa falou, gostou do cara, tem empatia, beleza, mas busca referência, vê se o cara entrega. Né? Senão você pode ter uma boa embalagem, mas quando você abre ali não tem nada. Caixa vazia. Caixa vazia. Então, por falar em vendas, vamos falar do nosso assunto para finalizar esse nosso bate-papo aqui, que é um novo, um novo conceito que você, o Fabrício e o Carlos também, né? É que a gente acabou fazendo o seguinte, como a gente tem uma expertise, todo mundo veio da área de vendas, então a gente acabou lançando a Rank, né?
Então que é uma aceleradora de vendas. Então é um negócio que a gente vai estar trabalhando com empresas de médio e grande porte, né, principalmente familiares, né, que estão com problema na área de vendas. Então se estão com problema de vendas, pode ter vários vetores aí. Claro. Pode ser o produto. Sim, pode ser o produto. O cara o dono acha que é maravilhoso. Mas o produto foi defasado e ele acha que tem que fazer uma, como é que chama? Uma máquina de escrever mais sofisticada, né? Mas agora ninguém usa máquina de escrever. Pode ser o produto. Mas o produto é muito bom. Pode ser o produto. Sim, pode ser o quê? Usa? Pode ser treinamento da área de vendas. Claro. Pode ser liderança, aí entra o coach. Legal. Pode ser também questão de consultoria, precisa estruturar a área comercial. Então a gente está acelerando esse processo. Então, e aí cada um no seu papel, né? Meu papel é realmente trabalhar na parte de formação de consultores associados, né? Legal. Para consultoria. A questão do coach executivo é comigo mesmo, pessoalmente, e a equipe que eventualmente vai ampliar, né? Tá? E a questão de treinamento da equipe de venda é com o Fabrício, com a sua equipe. E ele é o diretor comercial, né? Show de bola. Daqui uns dias o Fabrício vai estar aqui junto conversando. Exatamente. Também. O Fabrício tem uma pegada boa, experiência boa também. E o Carlos, ele é mais a parte mais, como é que se diz, tecnológica, né? Tudo isso a gente pode empacotar com uma tecnologia para ele poder otimizar. Inteligência artificial na área de vendas, a parte de BI, Business Intelligence, inteligência artificial. A gente está trabalhando nesse vetor ali. Legal, né? Frank. Tá? Então, quem quiser procurar Rank... É www.rank.com, tá? E se quiser entrar no site do Frank Onjo, é frankonjo, né? www.frankonjo.com.br. HONJO.com.br. Então, tá aí, o Frank deu uma aula de coaching, falou da Rank, você que quer acelerar suas vendas? Então, preparar a tua equipe desde a alta gestão até aquele pessoal que vai pra rua, vai de porta em porta, vai pegar o telefone, vai ligar, fala com a Rank, Rank.com, ela vai te dar uma solução, é um conceito... Rank Consultoria, desculpe, rankconsultoria.com. Então, rankconsultoria.com, conversa com o Frank, conversa com o Fabrício, eles vão com certeza dar um show e abrangendo toda a área comercial, e outra coisa, não é só... Se você quiser ter um diagnóstico preliminar, a gente tem um diagnóstico preliminar, manda lá. Opa. Tem várias questões aí pra gente poder ter uma ideia do que está acontecendo. Quanto custa para fazer esse diagnóstico? Não, o diagnóstico preliminar não tem custo nenhum, só para você entrar no site lá e colocar. Depois a gente vai fazer visita. Claro, mas esse preliminar, a pessoa tem acesso consegue ver, gratuito. Gratuito, a gente consegue ver como é que está a velocidade de venda dele. Se está 0 km por hora, está 100 km por hora. Uau! Então a gente já vê, vai ver como é que está a tua equipe de vendas lá. Olha, algo novo. Então procura lá, rankconsultoria.com, conversa pessoal que com certeza vai dar uma alavancada boa em toda a parte comercial. Beleza. Agora, Frank, para te agradecer, quero chamar aqui o Camera Boy. Ó, o Camera Boy tá aí, opa. Cadê? Tem um presente aqui pro Frank. Legal. Esse aqui é meu livro, Frank. Poxa, que bacana. Entrego aqui em mãos como uma forma de agradecimento, Gabriel, por você ter participado aí do Papo de Responsa. Puxa, que legal. A pegada do livro é desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Vou querer aqui uma assinatura e uma foto. Geralmente eu faço assim, sabe? Quando eu ganho um presente que é do autor, eu peço a assinatura, uma dedicatória e tiro uma foto. Que daí eu revelo a foto e coloco aqui. Bacana, pra ver que foi... Pra ver que é isso aí, legal. Não, vamos fazer então. Frank... Literário, eu fiz pela Literária também, tem um livro lá. Maurício é um parceirão e ele é um dos incentivadores do coach sério no Brasil. Exatamente, né? Legal. Cara, brigadão mais uma vez. Obrigado para você que ficou até agora nos dando audiência, assistindo aqui, aprendendo com o Frank. Um grande abraço e até o próximo Papo de Responsa. Valeu, obrigado, hein?